O homem orgulhoso entrou na cafeteria como se o chão lhe pertencesse. Terno impecável, perfume forte, olhar de quem mede pessoas por preço. Falava alto ao telefone, citando cifras e contatos, buscando ser ouvido. Alguns clientes se encolheram, outros fingiram achar graça para não contrariar. No balcão, uma atendente novata lutava para não errar o troco. Num canto discreto, um desconhecido observava, quieto, atento. Ninguém suspeitava que ali havia mais do que um simples cliente. Quando a atendente abriu a gaveta, algumas moedas caíram e rolaram no chão. O som atraiu o olhar do homem, que suspirou com impaciência. Ele comentou algo sobre incompetência, sem gritar, mas alto o bastante. A garota corou, juntou as moedas com pressa e pediu desculpas. O peso da vergonha fez suas mãos tremerem e ela quase deixou cair de novo. O gerente estava ocupado e ninguém parecia disposto a defendê-la. Foi então que o desconhecido se levantou, sem pressa, como quem decide agir. O estranho tinha presença simples. Roupa comum, expressão serena, passos firmes. Chegou ao balcão e pediu apenas água, olhando a atendente com respeito. A forma como ele falou, sem pressa, sem cobrança, já parecia um alívio. O homem orgulhoso soltou uma risada curta, tentando transformar aquilo em piada. Mas o estranho não reagiu com ofensa. Apenas manteve a calma. A atendente respirou um pouco melhor, como se ganhasse espaço para existir. E a cafeteria, sem perceber, entrou num silêncio de expectativa. Então a frase veio, não como zombaria, mas como chamado à verdade. Você acha que tem fé de verdade? Então prove agora! Não houve grito. Houve firmeza, como um aviso que também é convite. O homem orgulhoso encarou o estranho, surpreso por alguém não se curvar. Alguns clientes olharam para o chão. Outros sentiram um arrepio inexplicável. A atendente percebeu algo diferente naquele olhar, como compaixão e autoridade. E o homem, sem notar, deu o primeiro passo, para ser confrontado por dentro. O homem orgulhoso deu um sorriso de canto, como quem acha que já venceu. Fé? Ele repetiu com desprezo. Isso é conversa para quem precisa de muleta. O estranho não se ofendeu. Sustentou o olhar e respondeu sem agressividade. Às vezes a fé é a única coisa que impede alguém de virar pedra por dentro. A cafeteria ficou mais quieta, porque aquelas palavras não eram de briga, eram de diagnóstico. O homem se inclinou para a frente, interessado em manter o controle da cena. E você veio me dar lição? Provocou, tentando arrancar risos dos outros, mas ninguém riu. O estranho apontou discretamente para a atendente sem expô-la. Ela está trabalhando. Você está ferindo alguém só para se sentir acima. O homem orgulhoso fez um gesto com a mão, como quem dispensa um assunto pequeno. Eu não feri ninguém. Isso é sensibilidade demais. O estranho respirou fundo, com paciência. Ferida também é a palavra que não deixa marca na pele. A atendente baixou os olhos, engolindo o choro. Era como se alguém finalmente a enxergasse. O homem orgulhoso cruzou os braços, incomodado com a perda de plateia. E o silêncio ao redor começou a pesar mais do que qualquer insulto. Então tá, disse o homem, buscando uma prova que ele pudesse controlar. Pegou um guardanapo e rabiscou símbolos e letras como se fosse um código. Levantou o papel. Se você é tão iluminado, me diz o que isso significa. Era uma armadilha. Se o estranho errasse, viraria motivo de chacota. Se acertasse, ele diria que foi sorte. O estranho não recuou, mas também não entrou no jogo do orgulho. Pegou o guardanapo com cuidado, como quem trata até um desafio com respeito. Os olhos dele percorreram as linhas e o ar pareceu ficar mais denso. A atendente sentiu um frio na nuca, como se algo sagrado tivesse se aproximado. O estranho devolveu o guardanapo ao balcão e falou com clareza, sem teatralidade. Aqui está escrito o que você repete por dentro. Eu não preciso de ninguém. O homem orgulhoso congelou por um segundo, como se tivessem lido sua casa por dentro. Você não escreveu isso. Ele reagiu rápido, tentando rir, mas a risada falhou. O estranho continuou, firme e compassivo. E junto disso, você carrega medo de ser pequeno. A cafeteria prendeu a respiração. Não era adivinhação, era verdade. A atendente levantou os olhos e, pela primeira vez, não viu um herói arrogante. Viu um homem exposto. E o homem orgulhoso. Percebeu que aquela prova não era sobre letras, era sobre alma. Você tá jogando com palavras, disse apontando para o guardanapo. Isso não prova nada. O estranho manteve o mesmo tom,
firme, sem atacar. Prova sim, porque o que você escreve para me testar é só o que você usa para se proteger. Ele fez uma pausa curta e completou. Mas proteção sem amor vira prisão. Alguns clientes abaixaram a cabeça, como se a frase tivesse sido para eles também. A atendente respirou fundo, sentindo que não estava mais sozinha. Ele queria risos, queria aplausos, queria superioridade e estava recebendo reflexão. Tá bom, então me diz. Quem é você? Disparou, alto o suficiente para virar espetáculo. O estranho respondeu sem grandiosidade. Sou alguém enviado para te lembrar do que você esqueceu. Enviado por quem? O homem debochou, tentando empurrar o outro para o ridículo. O estranho não mordeu a isca. Pela mesma mão que te deu fôlego hoje de manhã. O salão ficou gelado. Ninguém tinha uma resposta melhor do que o silêncio. O gerente se aproximou devagar, pronto para apartar, mas indeciso. O homem orgulhoso virou para ele, vendo ali uma chance de voltar ao comando. Expulsa esse sujeito. Agora! Ordenou, já tirando a carteira como quem resolve tudo. O gerente engoliu seco. Dinheiro sempre foi argumento forte. Mas antes que ele falasse, o estranho se adiantou, olhando o gerente com respeito. Você não precisa escolher o medo. Só precisa escolher o... Certo. As palavras não foram ameaça, foram permissão. E isso mexeu com o gerente. O homem orgulhoso estalou a língua, impaciente. Tá todo mundo contra mim por causa de uma funcionária? Que piada. O estranho então apontou de leve para a atendente, sem expô-la, só incluindo-a. Ela tem dignidade, e você também, mesmo que esteja enterrando a sua. A atendente sentiu os olhos arderem. Não era pena, era reconhecimento. O homem orgulhoso deu um passo para frente com raiva. Eu não vou ser julgado por ninguém. O estranho respondeu, sem levantar a voz. Não vim te condenar, vim te dar uma escolha. Ele estendeu a mão como quem abre uma porta. Hoje, aqui, diante de todos, você pode reparar o que fez. O homem orgulhoso riu nervoso, mas a mão dele tremia. E se eu não quiser? Perguntou, desafiando, porém com medo escondido. O estranho sustentou o olhar. Então você vai continuar rico por fora e vazio por dentro. O salão ficou em silêncio absoluto, como se esperasse a próxima batida do coração dele. E o homem orgulhoso, encurralado pela própria consciência, estava prestes a tentar uma última manobra. O homem orgulhoso puxou o celular, decidido a recuperar o controle do jeito que conhecia. Eu resolvo isso com uma ligação, disse, já com o dedo na tela. Mas o aparelho travou. A tela apagou, voltou, apagou de novo e morreu. Ele tentou de novo, apertou, sacudiu, como se força fosse solução. Nada. Um silêncio duro se abriu dentro dele, pequeno e humilhante. O estranho apenas observou, sem prazer, sem superioridade. Quando o apoio some, aparece onde a sua confiança realmente está, disse com calma. O homem orgulhoso prendeu a respiração e disfarçou com raiva. Você fez alguma coisa? Acusou alto, para que todos ouvissem. O estranho respondeu, sem negar nem afirmar, como quem não precisa provar poder. Eu não vim mostrar força. Vim te mostrar verdade. A atendente apertou as mãos no avental. O gerente ficou ao lado dela, presente. Alguns clientes trocaram olhares. Não era briga, era confronto de consciência. E o homem orgulhoso percebeu que, ali, dinheiro não comprava saída rápida. O estranho deu um passo mínimo à frente. Não invadindo, apenas se aproximando do real. Você quer prova? Então faça algo que seu orgulho odeia. O homem orgulhoso estreitou os olhos. O quê? Repare, peça perdão a ela, disse, apontando com respeito para a atendente, sem expô-la. A atendente engoliu seco, surpresa, como se alguém tivesse colocado seu valor na mesa. O homem orgulhoso riu, mas a risada falhou no meio. Eu não peço perdão, eu pago, respondeu, tentando negociar com a própria culpa. O estranho balançou a cabeça, não em reprovação, mas em tristeza. Pagamento não é arrependimento, e dinheiro não devolve dignidade. O homem orgulhoso respirou fundo, buscando uma saída que não quebrasse sua imagem. Então o que você quer? Que eu me ajoelhe aqui? O estranho falou com firmeza e... Misericórdia, quero que você seja humano. Fez uma pausa e completou. Uma frase sincera muda mais que um cheque. E ali, com todos olhando, o homem orgulhoso ficou diante do único risco que ele sempre evitou. Parecer pequeno para poder ser verdadeiro. O homem orgulhoso encarou a atendente como se ela fosse um espelho que ele odiava. A boca abriu, mas as palavras não saíram. Ele engoliu seco, 1, 2 vezes. A cafeteria inteira parecia esperar sem respirar. A atendente não sorria.
não provocava. Só estava ali, pequena e firme, tentando não chorar. O gerente permaneceu ao lado dela, como quem finalmente escolhe proteger. O estranho não pressionou com escândalo. Apenas sustentou o silêncio necessário. Porque, às vezes, a misericórdia dá tempo. O homem começou e parou de novo. O orgulho dele lutava como bicho encurralado, arranhando por dentro. Ele olhou em volta, procurando apoio nos olhos de alguém, e não encontrou plateia. O estranho falou baixo, o suficiente para não humilhar. Você não perde valor por admitir erro, você perde quando finge que não errou. O homem orgulhoso fechou os punhos, como se aquilo doesse fisicamente. Então, num fio de voz, ele disse, desculpa. A palavra caiu no chão como moeda rara, simples, pesada, verdadeira. A atendente piscou rápido, segurando as lágrimas. O homem tentou completar, mas a garganta travou de novo. O estranho não deixou que virasse teatro. Só guiou com clareza. Diga o nome dela. Olhe nos olhos. Seja específico. O gerente, sem expor a funcionária, disse apenas: ela se chama Ana. O homem orgulhoso respirou fundo, como se atravessasse uma parede. Ana, eu fui cruel. Eu te humilhei. Me perdoa. E pela primeira vez naquela noite, ele falou sem comprar a própria frase. Ana demorou 1 segundo, porque perdão não é botão. Ela olhou para o gerente, depois para o estranho, buscando segurança. O estranho assentiu de leve, não mandando, apenas permitindo. Eu aceito suas desculpas, ela disse, ainda tremendo. Mas não faz isso com mais ninguém. O homem orgulhoso baixou a cabeça. Não como derrota, como reconhecimento. O salão soltou o ar e alguns clientes, sem perceber, também amoleceram por dentro. O estranho então concluiu com misericórdia firme. Agora escolha reparar com atitudes. O homem orgulhoso abriu a carteira e estendeu dinheiro, por reflexo. O estranho segurou a mão dele com um gesto mínimo, respeitoso. Não para comprar perdão, para reparar o dano. Ele apontou para a caixinha de gorjetas e para a lista de doações na parede, esquecida, com poeira. Dê em silêncio e saia daqui sem exigir aplauso. O homem orgulhoso concordou com um aceno curto, ainda engolindo a própria vaidade. E quando ele finalmente guardou a carteira, o celular no bolso vibrou. A tela voltou. Não como prêmio mágico, mas como lembrete. O controle só serve quando o coração está no lugar. O homem orgulhoso ficou parado por um instante como se não soubesse mais qual era o papel dele sem a máscara. Não havia aplausos, não havia risos, só um silêncio limpo. O tipo de silêncio que cura. Ele olhou para Ana de novo, não para medir, mas para reconhecer. Eu vou mudar, disse. E dessa vez não soou como promessa de palco, mas como decisão difícil. Ana apenas assentiu, cansada e aliviada, como quem finalmente foi tratada como gente. O estranho pegou o copo d'água que tinha pedido e bebeu um gole pequeno. O gerente, ainda sem entender tudo, falou baixo. Quem é o senhor? O estranho respondeu com simplicidade. Alguém que lembra os outros do que importa. E então olhou para o homem orgulhoso. Você pediu prova. A prova foi a sua escolha. O homem engoliu seco, sentindo uma vergonha que já não era destrutiva, era transformadora. Ele se virou para ir embora, mas antes parou na porta. Sem anunciar, tirou o relógio caro do pulso e deixou no balcão. O valor disso paga muita humilhação que eu causei, disse, sem esperar elogio. O gerente tentou recusar, mas o estranho levantou a mão, gentil. Use para treinar, contratar ajuda, cuidar de quem trabalha aqui, sem propaganda. O homem concordou com um aceno e saiu, com passos mais lentos, como quem finalmente carrega o próprio peso. Quando a porta fechou, a cafeteria pareceu voltar a respirar. Ana enxugou o rosto e deu uma risada fraca, nervosa, como quem volta do fundo do mar. Obrigada, ela disse ao estranho, com voz baixa. O estranho respondeu. Não agradeça a mim. Lembre do seu valor, mesmo quando ninguém lembrar. Ela assentiu, guardando aquilo como quem guarda fogo no inverno. O gerente piscou, confuso e comovido. Mas quem é o senhor de verdade? Insistiu. O estranho olhou ao redor, como se visse além das paredes, e falou num tom que não cabia no barulho do mundo. Eu fui enviado para que vocês não se acostumem com a crueldade. Então ele caminhou até a porta. Do lado de fora, por um segundo, a luz da rua pareceu diferente, mais clara, mais alta. Quem olhou, jurou ver uma paz impossível no rosto daquele desconhecido.
E quando Ana correu até a porta para agradecer de novo, ele já não estava. Só restava o copo vazio na mesa e uma sensação de que o céu tinha passado por ali. Naquela noite, ninguém ganhou um milagre de espetáculo. Mas alguém ganhou consciência. Alguém ganhou voz. E um homem orgulhoso, pela primeira vez, começou a construir fé. Não como frase, mas como vida. O gerente ficou um tempo encarando o copo vazio, como se a ausência fosse uma prova. Ana recolheu as moedas do chão com calma e nenhum som pareceu humilhante desta vez. Os clientes voltaram a mexer no celular, mas com a sensação de terem sido tocados por algo sério. Alguém deixou uma gorjeta maior sem dizer nada, como quem pede perdão pelo silêncio de antes. O gerente anotou num caderno: treinamento, mais gente no horário de pico, respeito é regra. E quando ele ergueu os olhos, viu Ana com a postura diferente, como se tivesse recuperado espaço. Não era coragem de briga, era coragem de existir sem pedir licença. E a cafeteria, por alguns minutos, pareceu um lugar mais leve. Naquela madrugada, Ana sonhou com um corredor branco que ela nunca tinha visto acordada. Não havia rosto, não havia figura. Só uma voz tranquila, do tipo que não discute. Você não é o erro que cometem sobre você. A voz disse, como quem devolve um nome perdido. Ana tentou responder, mas as palavras ficaram presas e a voz continuou. Quando te diminuírem, não aceite a medida deles, aceite a medida do céu. Ela acordou com o coração acelerado e uma paz estranha, como se alguém tivesse fechado uma ferida. E pela primeira vez em muito tempo, ela não ensaiou desculpas antes de levantar da cama. Ela apenas respirou e se levantou como alguém que foi lembrada. No outro lado da cidade, o homem orgulhoso não dormiu bem. A imagem de Ana segurando o choro aparecia toda vez que ele fechava os olhos. Ele tentou se distrair com números, contratos, mensagens, mas o brilho das telas parecia falso. Em certo momento, levantou para beber água e viu o reflexo no vidro da janela. Parecia o mesmo homem, mas algo ali tinha rachado. A certeza de que ele era intocável. E dentro do silêncio do apartamento, ele ouviu, não com os ouvidos, mas por dentro. Você quer ser grande ou quer apenas parecer grande? Ele sentou no sofá, como alguém que finalmente não tinha para onde fugir. De pé, manhã, ele voltou à cafeteria sem anunciar, sem escolta, sem telefone na mão. O terno era o mesmo, mas o passo não era. Havia menos espetáculo e mais cuidado. Ele ficou na fila como qualquer um, e isso, por si só, parecia impossível para quem o conhecia. Quando chegou ao balcão, Ana o reconheceu e o corpo dela endureceu por instinto. Ele percebeu e não exigiu conforto. Baixou o olhar, respeitando o tempo dela. Eu vim pagar um café e confirmar que você está bem, disse. Simples, sem argumento. Ana assentiu devagar, ainda desconfiada, mas sem aquele medo de antes. E o gerente, observando, entendeu que a mudança real é a que aceita ser lenta. O homem orgulhoso tirou do bolso um papel dobrado, escrito à mão. Eu não sei fazer isso direito, admitiu. Mas eu precisava deixar registrado. No papel ele confessava o que fez, sem se desculpar com estresse, sem culpar o dia, sem culpar ninguém. Dizia que humilhou para se sentir acima e que isso era miséria vestida de luxo. Ana leu em silêncio, e cada linha parecia pesada, não por drama, mas por honestidade rara. Quando terminou, ela devolveu o papel e disse: Obrigada por não fingir que não aconteceu. Ele respirou fundo, como se aquilo fosse mais difícil que qualquer negociação milionária. E naquele instante, a cafeteria viu um homem rico perder a pose e ganhar humanidade. O gerente então fez o que nunca fazia. Interrompeu a rotina para estabelecer um padrão. Chamou a equipe e falou, com voz firme: Aqui não se tolera humilhação de cliente nenhum. Alguns funcionários se entreolharam, porque era novidade ouvir proteção sem medo. Ele apontou para a lista de doações na parede, agora limpa, e disse que o relógio caro viraria estrutura. Mais gente no turno, mais treinamento, um canal para denunciar abuso e respeito como política interna. O homem orgulhoso ficou quieto, aceitando que sua história viraria lição pública sem seu controle. Ana sentiu um nó na garganta, não de tristeza, mas de alívio. Alguém escolheu o certo em voz alta, e a cafeteria, que antes engolia injustiças, começou a aprender a cuspir o que era cruel. Na tarde daquele mesmo dia, Ana viu um homem simples na calçada, perto da porta. Por um segundo, achou que era o desconhecido de ontem, mas quando piscou, não tinha ninguém.
Ficou apenas uma sensação de presença, como o vento que não derruba, só endireita. Ela lembrou do sonho, da voz, e sussurrou sem perceber. Eu entendi. O mundo não mudou de cor. Os problemas não evaporaram, mas o lugar dela no mundo mudou. Ela voltou ao balcão com as mãos firmes, e quando errou um troco, corrigiu sem se destruir. A voz do sonho parecia acompanhar. Você não precisa se punir para ser digna. E o simples ato de continuar trabalhando virou uma oração em movimento. O homem orgulhoso, do lado de fora, demorou para ir embora. O vidro da cafeteria refletia um rosto diferente, não mais seguro, mas mais verdadeiro. Ele abriu o celular e, em vez de ligar para bajuladores, enviou mensagens pedindo perdão a pessoas antigas. Algumas responderam com raiva, outras com silêncio, e ele não exigiu absolvição. Em seguida, marcou terapia, como quem aceita que coragem também é pedir ajuda. E no caminho para o carro, uma frase voltou como se tivesse sido soprada no pensamento. Fé não é vencer os outros, é vencer a própria necessidade de ferir. Ele parou por um instante, fechou os olhos e pela primeira vez orou sem negociar. Não. Pediu sucesso. Pediu transformação. Naquela noite, Ana sonhou pela última vez com o corredor branco. A voz não trouxe instrução nova, só uma confirmação tranquila, como um selo. Você foi vista, disse. E essas duas palavras pareceram curar anos de invisibilidade. Ana perguntou, no sonho, quem era aquela voz, mas não veio nome nem forma. Veio apenas uma paz firme, como se o céu não precisasse de apresentação para ser real. Ao acordar, ela não correu para contar a ninguém. Guardou como segredo precioso. E quando abriu a cafeteria pela manhã, o sol entrou pela vitrine do mesmo jeito de sempre. Só que agora, dentro dela, havia luz suficiente para não aceitar a escuridão dos outros. O gerente fechou o caixa mais cedo naquela noite e ficou sozinho no salão, ouvindo o zumbido baixo da geladeira. Ele passou a mão no balcão como quem percebe, tarde, quantas coisas já tinha deixado acontecer ali. No caderno, escreveu mais uma linha. Ninguém trabalha com medo. A frase parecia simples, mas era uma promessa que ele nunca tinha tido coragem de fazer. Ele pensou nos dias em que fingiu não ouvir, nas vezes em que preferiu a gorjeta ao respeito. E sem plateia, a verdade ficou mais alta do que qualquer cliente. Quando apagou as luzes, sentiu que estava fechando não só uma cafeteria, mas um ciclo antigo. E foi para casa com o peso de quem decidiu que vai mudar. No dia seguinte, Ana chegou mais cedo e encontrou uma carta pequena na porta dos funcionários. Não tinha remetente, não tinha perfume, não tinha enfeite. Só papel dobrado com cuidado. Dentro, uma frase curta. Não negocie sua dignidade para caber no mundo. Ela olhou ao redor, procurando alguém brincando, mas não havia ninguém. Guardou a carta no bolso do avental, como quem guarda um amuleto que não precisa ser explicado. O turno começou com pressa. Pedidos, máquina de café chiando, copos batendo. E mesmo assim, toda vez que o coração dela apertava, a frase parecia fazer espaço por dentro. Não era milagre de espetáculo, era lembrança constante. E isso, para Ana, já era o começo de uma vida diferente. O homem orgulhoso, por sua vez, abriu o armário e encarou a fileira de ternos como se fossem fantasias. Escolheu um mais simples, sem relógio, sem abotoaduras chamativas, e achou estranho sentir alívio. No elevador, ninguém reconheceu o grande, e ele percebeu que parte dele dependia disso. Quando chegou ao escritório, evitou o tom de comando e falou baixo com a secretária. Bom dia. Ela ergueu os olhos, surpresa, como se aquela gentileza não fosse destinada a ela. Ele pediu café e disse, por favor, com esforço, como quem reaprende língua antiga. No meio da manhã, chamou um funcionário que costumava intimidar e pediu desculpas por um grito do mês passado. O homem não soube reagir. Assentiu, desconfiado, como quem espera a cobrança escondida. Mas não houve cobrança, só silêncio e a tentativa sincera de quebrar um padrão. E o rico, pela primeira vez, entendeu que mudar não dá aplauso, dá trabalho. A cafeteria também mudou de forma prática. O gerente colocou uma placa discreta perto do caixa. Respeito é regra. Abuso não será tolerado. Não era ameaça, era limite. E limite é uma forma de cuidado. Alguns clientes leram e fizeram cara de desdém. Outros sorriram, aliviados por saber onde estavam. No primeiro conflito, um homem reclamou alto, tentando repetir o velho teatro. Antes que Ana encolhesse, o gerente se
Aproximou e disse calmo: "Aqui a gente conversa sem humilhar." O cliente ficou sem chão por um segundo, como se perdesse o poder quando ninguém tem medo. Ele resmungou e saiu, e ninguém correu atrás. A equipe se olhou como quem acabou de descobrir que o mundo não desaba quando você diz não. E Ana sentiu uma gratidão silenciosa, do tipo que não precisa virar discurso. Numa tarde chuvosa, uma senhora entrou tremendo, com poucas moedas na mão. Ana reconheceu aquele tremor. Não era só frio, era vergonha de pedir. Antes que a mulher se explicasse demais, Ana disse: "Senta aqui, eu trago um café e um pão." A senhora tentou recusar, mas Ana sorriu com firmeza. "Hoje é por minha conta." O gerente viu de longe e não interrompeu. Apenas assentiu, como quem entende o que está em jogo. A senhora chorou baixinho, escondendo o rosto, e Ana colocou um guardanapo ao lado, sem invadir. E por um instante, Ana percebeu. A cena que quase a quebrou virou ferramenta para ela cuidar, que de alguém. Não era revanche, era transformação. Quando a senhora saiu, deixou uma bênção simples: "Deus te pague." Ana não respondeu com frase pronta. Só levou a mão ao bolso e tocou a carta escondida. Naquela noite, o homem orgulhoso sonhou. E isso, para ele, era raro. Viu uma mesa longa, cheia de gente, e ele estava sentado na ponta, sozinho, como rei sem reino. A mesma voz que não gritava apareceu dentro do sonho, serena e impossível de ignorar. Você pode ter razão e perder gente, ou pode ter amor e ganhar vida. Ele tentou argumentar, mas no sonho, toda a justificativa soava pequena. A voz continuou: "Você não foi criado para dominar, foi criado para servir sem humilhar." Ele acordou com o coração acelerado e uma palavra na boca que ele não usava: perdão. Ficou sentado na cama, encarando as mãos, como se fossem de um estranho. E entendeu que a mudança que ele começou não podia ser só performance. Precisava virar raiz. Quando levantou, não abriu o e-mail. Abriu a janela. E respirou como quem aprende, tarde, que ainda dá tempo. Nos dias que seguiram, Ana começou a ensinar a novata nova, com uma paciência que ela mesma não recebeu. Corrigiu erros sem ironia, explicou o caixa, mostrou como respirar quando a fila parece um julgamento. A novata, um dia, deixou cair moedas também, e congelou, esperando a humilhação inevitável. Ana se agachou, juntou as moedas e disse: "Acontece, você não é menos por isso." A menina riu nervosa, depois chorou um pouco, e Ana não apressou a cura. O gerente olhou a cena e percebeu: cultura não se muda só com placa, se muda com gesto repetido. E a cafeteria virou um lugar onde as pessoas erravam sem serem esmagadas. Alguns clientes estranharam a gentileza sem servilismo. Outros começaram a voltar exatamente por causa disso. E, sem perceber, o pequeno espaço da esquina virou um tipo de refúgio. Uma semana depois, numa manhã comum, Ana viu algo que não contou para ninguém. No reflexo da vitrine, por um segundo parecia haver asas brancas atrás de um homem que passava. Ela piscou e não havia nada. Só a rua, carros, gente com pressa. Mas a sensação ficou, como se o céu estivesse por perto quando alguém escolhe o certo. Ela não correu atrás do milagre. Ela voltou ao balcão e atendeu o próximo pedido com presença. Porque agora ela entendia. O extraordinário nem sempre aparece. Às vezes, ele sustenta. E enquanto o café caía no copo, ela pensou que talvez o anjo nunca tivesse vindo para ser visto. Talvez tivesse vindo para ensinar a ver. E naquele dia, entre trocos e xícaras, Ana se sentiu inteira. Não por ter vencido alguém, mas por não ter se perdido de si.